Fabíola, essa história de R$ 2 milhões foi o próprio Bolsonaro quem espalhou, né? Ele que está cuidando de dizer isso. A primeira vez que isso foi dito foi na semana passada, na reunião do diretório do PL. Ele disse isso para deputados, que os advogados dele haviam feito o cálculo, desculpe, os advogados dele haviam feito cálculos e tinham chegado a essa cifra de R$ 2 milhões, que seria o total das multas que ele poderia vir a ter que pagar. E daí, a partir daí, ele reclamou da vida, reclamou de perseguição, todo aquele discurso, e a partir daí que surgiu essa ideia de ele fazer uma vaquinha na internet. Por exemplo, o PL está gostando muito dessa ideia, porque existe essa legislação pelo TSE que quando você recebe recursos do fundo eleitoral, o PL, por exemplo, ele não pode reclamar. Ele vai receber R$ 1 bilhão, mais ou menos, no ano que vem, né? Só que esse dinheiro, ele é esquadrinhado, ele é muito monitorado, você tem que prestar contas de forma bastante rigorosa em relação a como você gastou esse dinheiro. E já uma vaquinha, se ela for feita em nome do Bolsonaro, pessoa física, então é um dinheiro que vai entrar no bolso do Bolsonaro, pessoa física. Portanto, pode ser colocado nas eleições de 2024, nas eleições de 2026, ou seja lá o que for, como recursos próprios, né? Caso ele venha ter alguma participação nisso. Então, na verdade, esse dinheiro, recursos próprios, que pode, sendo dele, pode distribuir para quem ele quiser, pode doar para quem quiser. Sendo recursos próprios, esse dinheiro está muito menos sujeito ao escrutínio do Tribunal de Contas e de toda aquela satisfação que o dinheiro público exige, não é? O dinheiro eleitoral nada mais é do que o dinheiro do fundo eleitoral nada mais é do que dinheiro público. Então, por isso que o PL está animado com essa ideia da vaquinha, e eles já estavam prevendo, o PL já estava prevendo uma campanha de filiação ao Partido Liberal, ao PL, agora em junho, entre os dias 19 e 25, então, inclusive, pensando em juntar as duas coisas, a tal vaquinha do Bolsonaro, mais a campanha de filiação, né? Fabíola, é um típico caso em que junta-se a fome e a vontade de comer aí. E é claro que uma visita como essa suscita muita polêmica e um debate que é necessário, né? Se é para ter relação com a Venezuela, e é importante que o Brasil tenha, porque é um país fronteiriço, né? Nós temos assuntos importantes a serem tratados com a Venezuela, né? Mas que essa relação leve a uma melhora, não só da relação entre os países, né, mas com cuidado de respeitar aí as questões diplomáticas, de não interferência e tudo mais, mas é preciso, né, que essa relação leve a pelo menos a algum tipo de influência, digamos assim, né, que melhore a situação da Venezuela. Se eu não estou enganada, a eleição na Venezuela vai ser no ano que vem, 2024, as eleições na Venezuela. Portanto, uma oportunidade muito importante, né, de que o presidente Lula, com as suas credenciais democráticas, que são inquestionáveis, né, de alguma forma possa influenciar, né, para que a Venezuela, de fato, saia desse atoleiro em que o país está enfiado já há muitos anos, né? Além disso, o Brasil e a Venezuela têm que conversar, porque há muitos assuntos importantes entre os dois países. Como eu disse, a gente compartilha uma fronteira e há uma tragédia humanitária acontecendo neste preciso momento ali na fronteira, que é uma migração de venezuelanos para o Brasil, fugindo de toda essa situação que a gente está conversando, não só da degradação político-institucional, mas da crise econômica, né? Eu já fui a Roraima várias vezes, já fui até a própria região de fronteira e Boa Vista, e nós vemos cidadãos venezuelanos em situação de mendicância, né? Pessoas, inclusive, que com formação acadêmica e tudo mais, que vêm para cá em busca, né, de alguma perspectiva de sobrevivência econômica e que se submetem, né, a situação, às vezes, de mendicância e de trabalho degradante. Isso é uma tragédia humanitária e eu espero, sinceramente, que este encontro sirva
para que se converse, que se tome, que se melhore as condições dessas pessoas, que o Brasil tem condições de receber, né? Mas o importante, na verdade, é que a Venezuela resolva, saia desse labirinto em que se meteu, tristemente, né? Para evitar que as pessoas se vejam obrigadas a fugir de lá para ter condições mínimas de sobrevivência com um mínimo de dignidade, né? Mas o fato é que há esta tragédia e ela precisa ser, de alguma forma, administrada no sentido de dar condições dignas para esses venezuelanos que fogem para o Brasil em busca de alguma esperança. Além de outros temas, a Venezuela é um país produtor de petróleo, né? Obviamente, o mundo precisa caminhar para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis, né? Mas essa transição não se dá do dia para a noite. Então, é importante ter um diálogo com a Venezuela, né? Não só com a Venezuela, com todos os países produtores de petróleo. É claro que este é um componente, né? Eu sou uma defensora da descarbonização da economia, mas este é um componente da relação entre os países, entre esses dois países especificamente, e isso tem que ser levado em conta, né? Para ficar apenas em alguns aspectos, claro, de uma relação extremamente complexa e desafiadora para o Brasil. O que a gente tem que lembrar é que o Nicolás Maduro é um ditador oficialmente reconhecido e não é pelos bolsonaristas, né? Ele é reconhecido como ditador pela ONU, por exemplo. Só para lembrar, mais recentemente teve esse relatório em 2019, assinado pela Michelle Bachelet, que é comissária da ONU, colocando os crimes, descrevendo os crimes cometidos na Venezuela pelo Maduro. Isso inclui, como você já falou, prisões arbitrárias, assassinatos, perseguições e tortura. Então, Nicolás Maduro é um ditador independentemente do que digam os bolsonaristas. E o fato de o presidente Lula, recebê-lo é, sem dúvida, um enorme constrangimento. Inclusive, Fabíola, a gente tem que lembrar que o presidente Lula se elegeu, sobretudo, com base na bandeira da democracia, da defesa da democracia. Tudo mais ficou em segundo plano, tudo mais projeto para a economia, outros projetos ficaram em segundo plano, mas essa bandeira de defesa da democracia era o que de mais claro tinha no programa do governo Lula. E agora, aos 5 meses, ele recebe com pompa e circunstância, rapapés, beijinhos e almoço, o ditador Nicolás Maduro, isso é um enorme constrangimento, inclusive para dentro do PT. Vamos ver se, pelo menos, ele aproveita a ocasião, Fabíola, para pedir, já que também externamente ele tem feito questão de se colocar e de dar palpites na política externa de outros países, inclusive se manifestou a respeito da guerra da Ucrânia, então seria uma boa ocasião para ele, por exemplo, pedir eleições livres na Venezuela. Uau.